Hello, galerinha! Eu sou a Ray e esse é o De Livro em Livro. Sejam bem-vindos para mais um resenha vlog aqui do De Livro em Livro. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o livro Presságio Vermelho, do Carvalho Rodrigues. Mas antes de eu começar, eu só queria deixar avisado para vocês que esse resenha vlog tá liberado para todo mundo, porque ele não vai ter spoilers de nada, nem na parte do vlog. Então se você gosta de assistir o resenha vlog, mas nunca teve a oportunidade de assistir alguma parte do vlog, porque ainda não leu o livro que eu tô falando, não se preocupe, porque nesse resenha vlog você vai poder assistir, eu não dei spoiler de nada. Então fiquem à vontade para assistir até o final. Pra quem não sabe como funciona esse quadro, nessa primeira parte eu vou fazer um bate-papo do livro e na segunda parte é um vlog de leitura que eu fui vlogando conforme eu ia lendo e algumas reações e compartilhando alguns pensamentos com vocês. Esse livro aqui é uma fantasia nacional do autor Carvalho Rodrigues e ele foi lançado em 2017 pela editora Autografia. Então aqui a gente acompanha a história do Leonel. Por algum motivo muito misterioso na minha cabeça, meio doida, eu imaginei que o Leonel fosse tipo um jovem adulto, um adolescente, mais pra adulto, sabe? E eu me surpreendi bastante porque ele é uma criança, né? É um ali recém-adolescente, na verdade. E aí depois eu olhei a capa, né, e eu vi aqui, De qualquer forma, o Leonel foi sequestrado da sua família e aprisionado por essa seita bem fanática que segue em Deus aí um certo ser. Então ele tá ali achando que já era, é o fim, não tem o que fazer, quando de repente dois estranhos, completamente estranhos a ele, invadem esse local onde ele tá aprisionado. Esses estranhos estavam à procura de algo, não de alguém. E aí quando eles se deparam com o Leonel ali, eles ajudam ele a escapar desse cativeiro. Só que nessa tentativa de fugir, eles acabam se esbarrando com uma situação tanto inusitada. E durante essa fuga, o Leonel acaba deixando escapar um monstro mitológico assassino que está prometendo tacar o terror nesse universo. E pra ser muito sincera com vocês, lendo o livro, eu particularmente não culpo o Leonel, porque se eu estivesse no lugar dele, eu teria feito a mesma coisa. E olha que cá estou eu, uma adulta, e ele, né, uma criança recém-adolescente. Mas o Leonel acaba conseguindo uma chance de redenção mais à frente quando ele acaba esbarrando com um mago super maltrapilho ali, que oferece a ele uma oportunidade de se redimir perante o seu erro, caçando esse monstro e dando a ele a função de exterminar esse terror. Além disso, ele oferece uma espada com um coração, com um espírito de 7 dragões, uma espada super lendária, para ajudá-lo nessa tarefa. Tem que fazer um parênteses aqui e dizer para vocês que essa espada, que esse elemento, foi muito importante na construção da narrativa. Eu achei excelente a forma como ele foi trabalhado no livro. Além disso tudo, foi muito importante também para a jornada de amadurecimento do personagem. Esses espíritos dos dragões conversam com ele durante toda a jornada e ajudam ele a encarar desafios físicos e mentais, às vezes dando conselhos um pouco brutais, mas super necessários. E eu achei muito interessante ver essa dinâmica da espada, dos dragões e do Leonel. E do outro lado nós também temos a Alana, que viaja ao mundo com esse grupo muito excêntrico de aventureiros em busca de glória, de ação, de adrenalina, totalmente contra a vontade do pai dela. Ele não queria que ela vivesse esse tipo de vida, mas ela tem muitos sonhos, ela quer aventuras e ela é uma pessoa extremamente criativa, e ela é tão criativa que às vezes é difícil você acompanhar a criatividade dela, assim, é tudo muito extra, sabe? É interessante que essa parte desse grupo de aventureiros da Alana meio que traz o alívio cômico do livro, e eu particularmente achei todos esses personagens desse grupo extremamente caricatas, sabe? Caricata mesmo, assim, a nível de às vezes parecer desenho animado. O humor desse grupo é muito caricata também. Pra ser 100% sincera com vocês, não é o meu tipo de humor, e as piadas e as coisas engraçadas do grupo não funcionaram pra mim. Mas mesmo assim, deu pra passar uma leveza à história, e a dinâmica entre eles é interessante, a forma como eles funcionam como grupo, mesmo sendo personagens, né, muito diferentes, com personalidades muito diferentes uns dos outros. Inclusive, algumas coisas que aconteciam nas cenas de luta, tem bastante cena de luta, bastante cena de ação, me lembraram um pouco RPG. Eu nunca fui de jogar muito RPG, na verdade eu nunca joguei, mas eu assistia meu primo jogar às vezes e ele me contava de alguns jogos, então algumas coisas me lembraram um pouco. Eu não sei se essa tem uma inspiração aí, mas meio que me remeteu.
Então é um livro de fantasia com bastante aventura e uma longa jornada que a gente vai acompanhando todos os percalços do caminho. Muitos personagens são inseridos, eles se encontram e desencontram durante a história. Também temos um pouco da construção desse universo, a parte mitológica dele, de deuses e tudo mais, foi o que mais me chamou a atenção. Eu achei muito bem construída as partes da narrativa que contavam um pouco da história dos deuses, do lugar, principalmente no começo. Eu achei o começo do livro excelente. Eu gosto muito de world building, sabe? Quando você tem a construção do universo, eu acho isso muito importante. Eu precisava até de um pouco mais para me sentir mais inserida. Tem bastante personagem no livro, a gente tem principalmente a visão da Alana e do Leonel, mas também temos partes de outros personagens que juntos vão montando um quebra-cabeça. Alguns deles não funcionaram muito bem pra mim, principalmente por causa de alguns diálogos, como eu disse, ficaram muito caricatos pro meu gosto, sabe? Mas no fundo, todos eles estão ali desempenhando um papel. E eu não senti que teve, por exemplo, nenhum capítulo tipo, ai, foi totalmente desnecessário, entendeu? Em relação à magia, eu achei os poderes de alguns personagens muito legais, muito criativos. E o livro carrega também muito essa coisa de cada aventura, cada pequena aventura que eles vão passando durante a jornada, eles aprendem uma lição, e essa lição é deixada bem óbvia nos diálogos. Eles conversam sobre isso, sobre a lição que eles aprenderam a cada aventura. Algumas ficaram sutis e ficaram bem bacanas, outras me deram a impressão de parecer mais uma lição de moral ali, assim. Não que isso seja ruim, mas eu prefiro quando isso é feito de uma forma mais orgânica, quando você não percebe que tá sendo passada uma lição de moral até que você chega no final e você para e pensa, nossa, mas isso é profundo, sabe? Eu particularmente acho o livro uma boa pedida para leitores mais jovens, principalmente se você tá querendo começar a fantasia. Se você já leu alguma fantasia e quer pra uma fantasia um pouco mais medieval, com um toque assim de talvez Senhor dos Anéis, com Percy Jackson, só que os diálogos e a narrativa é feita de uma maneira mais simples, mais fácil de entender, mais acessível. Mas em geral foi um livro legal, eu dei 3,5 estrelas pra ele. Eu vou deixar o link de compra aqui embaixo se vocês ficarem interessados pelo livro. Ele não é um livro pequeno, tá? Ele tem suas 625 páginas, tá? E no final aqui a gente ainda tem um mapa que eu achei super legal quando eu vi o mapa no final. Então eu vou ficando por aqui com um bate-papo. A próxima parte vai ser o vlog, fiquem à vontade pra assistir. Mas não se esqueçam de, antes de ir embora, deixar o like de vocês e se inscrever no canal, beleza? Então fiquem aí que o vlog começa agora. Acabei de começar aqui o primeiro capítulo de Presságio Vermelho. Jornada ao Presságio Vermelho. E na verdade não foi o primeiro capítulo, foi o prólogo. E eu gostei bastante. Eu não sabia que iam ter deuses mitológicos envolvidos aí. E eu gosto bastante dessa temática. E então eu gostei de como explica como começou o universo e tal. Gostei da vibe. Eu achei a narrativa bem descritiva. Consegui passar tipo um filme assim na minha cabeça. Então, prólogo, yes! Agora acabei aqui a primeira parte. Eu achei que algumas coisas aconteceram um pouco rápido demais, assim. E talvez uma coisa ou outra não foi muito bem explicada. Eu não sei se é porque... É que eu não quero dar spoiler, né? O que aconteceu mais à frente vai ser revertido, ou se porque simplesmente acabou aí, entendeu? Algumas coisas foram passando muito rápido, de uma ação para outra, de uma ação para outra. Não deu tempo de eu me acostumar com uma coisa, uma calmaria e uma outra ação mais pra frente. Deu pra entender? Mas agora mudou. E outra coisa, eu tomei um susto que o Leonel, que é o personagem principal, é uma criança. Ele tem 13 anos, eu achava que era adulto. Cara, só queria comentar aqui que eu sou o Leonel. É muito engraçado que a narrativa vai explicando o que o mago tá evocando, a magia que ele tá evocando ali pra fazer as coisas acontecerem. E eu não entendo uma palavra. No começo eu tava um pouco perdida, mas aí agora, tô na página 58, as coisas começaram a fazer mais sentido. E eu achei que ficou tudo muito redondinho, sabe? As pontinhas que eu não tava entendendo, elas se reuniram. E eu achei muito inteligente a forma como o autor montou esse enredo aí, pra a gente começar a ver os personagens principais, né, que vão fazer parte desse grupo, dessa comitiva aí, que vai lutar contra o Alce Negro, né, que é no caso o vilão aqui. A gente tá conhecendo como eles estão se conhecendo, né? A gente tá aprendendo isso. E eu gostei muito de como ficou, achei que ficou bem redondinho. Agora eu tô curiosa pra ver como os outros personagens vão se reunir, sabe? Como é que vai ser essa interação. Eu tô chocada como o livro é criativo. Como tem elementos diferentes e muito legais, tem muitos elementos muito criativos aqui. Apesar de eu estar achando a narrativa bem pra quem tá começando a ler fantasia, tipo assim...
Tem umas coisas assim que talvez quem tá começando ache um pouco complexo, mas é pelo menos uma pessoa mais jovem que eu acho que iria se identificar mais com os personagens. E é uma narrativa bem juvenil, bem Percy Jackson, sabe? Mesmo nos primeiros livros. É bem jovem, assim. Aquele momento que você tá lendo e o livro simplesmente desmonta inteiro na sua mão. Ficou aqui bem claro que o grupo da Alana é o grupo mais cômico, assim, traz a parte cômica do livro e tal. E eu achei interessante, mas tem alguns personagens que eles são muito caricatas, sabe? Tipo, aquele humor bem caricata. E eu achei interessante isso ser aplicado no livro, apesar de não ser exatamente o meu tipo de humor, porque é um humor mais goofy, sabe? Mais espalhafatoso. Eu gosto de um humor mais sarcástico, mais pelas entrelinhas, assim. Vocês não estão entendendo o quanto eu tô chocada com o que acabou de acontecer. Eu não tava esperando isso. Sabe quando você não percebe que você se apegou a um personagem até acontecer alguma coisa? Tem dois personagens capangas aqui que ficam conversando enquanto estão acontecendo outras coisas, assim. Eles trabalham para um traficante de drogas e tal, que eu não gostei muito deles. Eu acho que a parte deles está quebrando um pouco o ritmo, e eu achei que como incorpora às vezes algumas coisas que a gente conhece no meio de uma fantasia, e eu não achei que combina algumas coisas que são palavras que a gente usa ou musiquinhas que a gente canta numa fantasia, sabe? Nesse universo, eu não achei que combinou. Eu acho bem legal o fato de que no livro os personagens, eles não são perfeitos e eles não nascem sabendo tudo. Você acompanha o crescimento deles e os erros, principalmente o Leonel. Ele é um personagem que ele tá o tempo todo se questionando e tentando se melhorar. Se liga só. A sorte é a quantidade certa ou errada de atenção e preparação que damos às situações que surgem em nossas vidas. Onde a senhora vê crise, eu vejo opção. Onde a senhora vê aniquilação, eu vejo oportunidade. Show! Só mais uma aqui que eu gostei bastante. Mas até onde justiça é outra forma de ilusão e controle para vivermos em sociedade? Diz aí. Alguns personagens que eu espero algum tipo de reação mais violenta, não tem. E aí dos personagens que eu menos espero uma reação tão extremista, faz as paradas, tipo assim, sem pensar duas vezes, sabe? E me pega totalmente de surpresa. E eu fico tipo, hã? Toda vez que Goldak, que é um guerreiro aqui, né, ele acende a espada dele, né, ele fala uma frase que sempre me lembra da prece de Caritas, e eu começo automaticamente a lembrar da prece inteira. Estamos aqui na reta final. E aconteceram muitas coisas até agora. O livro ele é recheado de pequenas aventuras, assim, no meio da grande aventura, sabe? Isso me lembra muito o Senhor dos Anéis, no sentido de que a gente tem aí um propósito, né? O grande propósito. E no caminho acontece tanta coisa que parece que tipo, são uns 30 livros diferentes, sabe? A gente vê também o crescimento dos personagens, desde a primeira parte até aqui, a evolução deles, assim, é uma coisa muito marcante. E fica muito bem descrita, assim, as lições que eles vão aprendendo a cada nova aventura. O fato deles não estarem prontos desde o começo, sabe? Deles errarem e aí irem aprendendo aos pouquinhos e depois tentando não cometer os mesmos erros. Isso é muito legal. A narrativa não é exatamente, como eu tinha comentado, o meu estilo, porque ela é bem juvenil, bem caricata, entendeu? E não é o tipo de narrativa que eu particularmente gosto, mas eu sei que isso é uma questão de gosto, sabe? E isso não diminui o que eu acho do livro, simplesmente não faz muito meu estilo. Tô chocada! Eu não esperava isso. Teve um plot twist aqui agora de um personagem que tinha certeza que, tipo, era aquilo. Não era. Eu terminei de ler Presságio Vermelho e o final foi bem surpreendente, na verdade. Eu não tava esperando tantas reviravoltas ali. E meio que me surpreendi porque ele não termina fechadinho. Então dá a entender que vão ter mais livros, pelo menos mais um, né?
pra continuar com as aventuras. Aconteceram muitas coisas que me pegaram, tipo, nossa, isso que aconteceu, isso que aconteceu. Então foi bem interessante o final, gostei bastante. Então eu vou ficando por aí, galerinha. A gente se vê em breve. Beijos e até a próxima.